Boa noite aos demais alunos aqui presentes, apenas um aluno, e os que estão em casa. Boa Vamos dar noite. início no nosso capítulo 3, coordenadas cartesianas. Capítulo 3. Vamos dar continuidade à nossa apostila hoje, ver se a gente conclui esses três capítulos 3, 4, 5. E como eu falei aqui no início, antes de iniciar a aula em si, para que, se possível, amanhã e terça-feira, quem puder vir e estar presencialmente, que são assuntos que requerem mais atenção ainda, pela questão de tirar dúvidas, é melhor vocês estarem presencial, tá bom? Então, quem puder vir, faça esse esforço aí para amanhã e terça estarem aqui, ok? Ok. Vamos lá. Capítulo 3. Objetivos: localizar pontos e segmentos de reta no plano cartesiano e calcular a distância entre os dois pontos. A forma mais comum de representação de dados estatísticos é através de gráficos, e a maioria dos tipos de gráficos necessita de um sistema de coordenadas para ser representado. Sendo que o mais utilizado é o sistema de coordenadas cartesianas. Em matemática, um sistema de coordenadas é um sistema para se especificar uma posição, um dado ponto, em um espaço n-dimensional. Um bom exemplo para compreender a localização de uma posição em um espaço dimensional é o conceito utilizado para a localização de endereços, o que é necessário para os correios entregar uma correspondência. Então, geralmente, aí a gente já diz que se usa a questão de mapa. É normal a gente utilizar o quê? O GPS, né? O mais comum. E aí um exemplo de como é tratado essa representação com base na figura 6. É necessário um endereço geralmente formado para nome de uma rua e o número de residência. Sem estes dois elementos, não é possível a entrega de uma correspondência pelos correios. No mapa, na figura 3.1, lá um pouco mais atrás, o endereço seria Avenida Brasil. Aqui ele faz referência errada aqui. Avenida Brasil, número 13. Este endereço, formado pela rua e o número, localiza uma posição no plano dimensional de uma cidade. Isso aqui é o exemplo mais simples e prático, né? Rua e número. Só que, dependendo principalmente do tamanho da cidade que vai ser utilizada, ou que vai ser localizado o endereço, isso tem que ser mais específico, e ainda mais se for numa área comercial. Exemplo, digamos que aqui é um prédio, pronto, aqui, digamos, exemplo prático, aqui na unidade 2 é um prédio comercial. Então, ele tem, para quem já veio aqui, sabe que aqui ele tem uma, duas, três salas ali no início, que elas são salas comerciais. Acho que é um advogado, eu não me lembro quais as outras duas salas. E aqui no fundo, na última sala, uma sala para música, né? Mas vamos pegar pelo endereço dessas três primeiras salas. Se vier uma correspondência para cá, digamos que o escritório de advogado ali, que é até de um colega meu, ele vai colocar rua, eu não sei qual é a rua aqui, meu Deus, é rua... Tinhazinha Vanderlei, não me lembro não. Rua tal, número X, sala tal. Ele vai ter que especificar mais com detalhes o endereço. Se ele colocar Rua da apenas... Sede, né? Oi? O povo chama aí Rua da Sede, né? Da Sede dos Escoteiros. Eu ia chegar nisso, mas ia usar isso como exemplo. Voltando para cá, com relação ao endereço, ele vai localizar rua, número, bairro, né, no caso, e a sala. Por quê? Porque não é aqui o endereço apenas de uma pessoa, ou aqui é um endereço único, digamos. Ele tem outras abrangências, sala A, sala B, sala C, ou sala 1, sala 2, sala 3, aí não sei qual a nomenclatura ou como foi colocado o endereço daqui. Então, geralmente, em cidades maiores, além disso, tem que ser colocado o complemento do CEP, né? Não o complemento, o CEP, o bairro, como eu já falei,
e também a caixa postal. Por quê? Porque tem cidades que elas são grandes ao ponto de só localização de um endereço, como rua e número, não é suficiente. Então, você tem que detalhar o máximo possível esse endereço. Página 26, plano cartesiano ortogonal. O sistema cartesiano ortogonal foi criado pelo matemático e filósofo francês René Descartes. Em 1619, enquanto desenvolvia estudos sobre álgebra, Descartes percebeu que poderia construir gráficos a partir de equações, criando a geometria analítica. Durante a Idade Moderna, René Descartes também era conhecido com seu nome latino de Renatus Cartesius. Notabilizou-se, sobretudo, por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático para sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Na mesma época de Descartes, outro matemático francês, Pierre Fermat, de forma independente, também realizou estudos na área, chegando às mesmas conclusões de Descartes. Portanto, a base da geometria deve ser creditada aos dois. Esses dois rapazes aí, René Descartes e Pierre Fermat, o Pierre Fermat. Plano cartesiano ou espaço cartesiano é um plano que tem como referência dois eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixos das abscissas, eixo X, e o vertical de eixo das ordenadas, eixo Y. E não acredito não, depois de não sei quantos anos trabalhar, estudar isso de novo, para não botar aqui, vou botar nos extremos. A gente tinha raiva disso no colégio. Pelo amor de Deus, não coloca isso na prova, não. Vai ser ótimo. Porque você disse, agora ele vai colocar. Exemplo aí da página 27. Só pega lá. A interseção dos eixos denominada a origem do sistema é zero. É utilizado para representar graficamente a localização de pontos em determinado plano. Então, com base aí no plano cartesiano, figura 8, tem essas medidas de encontros entre C, 4 e 5 e menos 3 e 5 positivo, digamos assim. Onde C, no caso, A é menos 5 em X, menos 5 em X, 3 em Y. E B é 6 em X e 5 em Y. Os eixos perpendiculares, abscissa e ordenada, dividem o espaço em 4 setores ou quadrantes. Tá contado para cá. Quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. O quarto quadrante, eu estou botando primeira, não é primeira. A diferença, né? Eu utilizando esse símbolo aqui, no caso, se for para utilizar esse símbolo aqui, a nomenclatura não vai ser primeiro, vai ser primeira, né? Então, para chamar de primeiro, segundo e terceiro quadrante, não, André? Tem que ser só a bolinha. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quadrantes do plano cartesiano, né? Os quadrantes são dispostos no sentido anti-horário. Vamos ver como é feita a representação dos pontos do sistema de coordenadas cartesianais. A origem do sistema. Boa noite. Cartesiano possui par ordenado 0. Então, aqui sempre vai ser 0. O sentido da questão de ser sentido anti-horário, ele faz esse movimento aqui. O sentido horário era o contrário, dele rodar para cá e dar continuidade desse formato. Então, por isso que é o sentido anti-horário nessa direção. Vou pegar aqui que eu estou com a garganta seca.
Virando a página aí, página 28. A representação de pontos do plano cartesiano. A representação de ponto no plano é feita através dos chamados pares ordenados. Um par de números em que o primeiro representa um valor no eixo das abscissas, que é x, e o segundo um valor no eixo das ordenadas, que é y. Por exemplo, o ponto B da figura 3.3, B, é 6 e 5, tem abscissas 3 e ordenadas 5. Porque no caso é o ponto B. Deixa eu só utilizar aqui para não dar para... É a figura anterior, 3 e... Agora ficou lá atrás. Bom, vamos lá. O ponto B da figura 3.3, B é 6 e 5, tem abscissa 3 e 5. Então, se a gente for pegar... desculpa, tem abscissa 3, a abscissa sempre vai ser x. Fazer aqui números 3, 1, 2, 3, 4. Tem abscissa 3 e ordenada 5. Digamos, se a gente fosse ligar aqui esses pontos, eita, eu me acabo nisso aqui, que minha coordenação não vou mentir para ninguém. Não é essas maravilhas, não. Pronto, aproveita essa deixa e não coloca isso na prova. Verdade, hein? Mas não se preocupe, porque vocês vão, como é prova online, vocês vão fazer em casa e vão poder usar uma réguazinha bem bonitinha. Não. Aí nessa prova aqui eu vou solicitar que vocês façam os gráficos e no caderno bem bonitinho, tire uma foto e mande para mim. Lindo. Uma beleza. Já tô adiantando que vai acontecer, viu? Vocês vão me mandar as respostas. Que maldade é essa, João Paulo? É, dos cálculos. A prova tem que valer 20. Representação de retas no plano. Oi? Essa prova tem que valer 20 para a gente tirar 6 e ficar na média. Representação de retas no plano. Agora que já sabemos localizar um ponto para-ordenado no plano cartesiano, vamos avançar mais um pouco e aprender como representar um segmento de reta. Aprender também a calcular o comprimento deste segmento de reta representado no plano cartesiano. E não iremos avançar mais além deste conceito, porque já será mais do que o suficiente para a gente poder trabalhar com gráficos. Dados os pontos A, x1, y1 e B, x2 e y2, podemos encontrar a distância entre A e B, traçando-se as projeções destes pontos sobre os eixos coordenados e identificando um triângulo retângulo no gráfico, e a partir daí utiliza-se o Teorema de Pitágoras. Eu acho tão bom quando eu falo em Teorema de Pitágoras. É bom que todos esses teoremas se juntam para acabar com nossa vida. Hein? Parece que nessa disciplina eles se juntaram tudinho para acabar com nossa vida. Note que o segmento AB é a hipotenusa do triângulo ABC. E a medida de AB corresponde à distância entre estes dois pontos. Aplicando-se o Teorema de Pitágoras, teremos AB elevado ao quadrado, que é igual a CA elevado ao quadrado, mais BC elevado ao quadrado. Que no caso, aí mais traduzindo, AB quer dizer A que multiplica B, C que multiplica A e B que multiplica C. Sabendo-se que AC é igual a x2 menos x1 e BC é y2 menos y1 e AB é igual à distância D elevado ao quadrado, então cada situação aí de x2 menos x1, que seria AC, João Paulo? e... Oi?
Você está em que página? Página 29. 29? Certo. Tá bom. Vamos lá. Que BC seria y2 menos y1 elevado ao quadrado. Para cada situação dessa, se repete como a raiz quadrada desse resultado no valor total, para simplificar essa conta. Em vez, ou é uma opção vocês encontrarem os valores com a primeira fórmula, ou então encontrar os valores e depois encontrar a raiz quadrada desse valor. Lembrando que quando a gente trabalha e utiliza a questão de raiz quadrada, habilita a possibilidade de trabalhar o quê? Com números quebrados, digamos assim, popularmente, né? Com várias casas decimais. Então, aquela situação lá de arredondamento que a gente vem trabalhando anteriormente, né? Se chegar ao ponto aqui, eu também vou passar para vocês os limites que vocês podem utilizar de casas após a vírgula. Quando a gente trabalha com um valor em real, né, e dinheiro, só são duas casas após a vírgula, né? Então, é que essas situações, basicamente, quando for ocorrer, eu repasso para vocês. E aí o valor, ou seja, para calcular a distância entre dois pontos no plano, basta fazer a diferença entre as coordenadas de cada um dos seus pontos e elevar ao quadrado. Contudo, são coordenadas do eixo X, com coordenadas do eixo Y e de forma análoga para coordenadas do eixo Y. Vamos fixar melhor esse conceito através do exemplo a seguir. A distância entre os pontos A, que seria 8 e 6, eu não vou nem fazer esse gráfico aqui, porque já está aí. A, que seria 8 e 6, 8 em X e 6 em Y, e B, que seria 4 em X e 3 em Y. Fica representado dessa seguinte forma. Então, utilizando a fórmula de distância, na resolução do cálculo aí, quer dizer que a distância entre os pontos A e B corresponde a 5, como fosse um valor variável, um valor igual de distância a 5. Não se preocupem, João Paulo, seria bom a gente já fazer alguns exercícios para praticar agora. Eu vou deixar mais para frente, para quando a gente terminar esses três capítulos, no início da próxima aula, amanhã, no caso, eu vou exemplificar trabalhando o exercício, que vai dar para trabalhar basicamente com esses 3 capítulos. Então, a gente não perder tempo, senão vai atrasar um pouco mais a explicação desses outros. Então, capítulo 4, tabelas estatísticas. Diferenciar tabelas de quadros e identificar os elementos constituintes de uma tabela. Introdução desse capítulo, uma distinção importante que deve ser feita antes de iniciarmos o estudo de tabelas é a diferença entre tabelas e quadros. Quadros podem apresentar informações que não são objeto de tratamento numérico, ou seja, apresentam informações não numéricas. As tabelas, no entanto, são numéricas e servem para cálculos. Outra diferença entre a tabela e o quadro está associado à formatação. As tabelas seguem a norma NBR 14724 de 2011, subitem 5.9. Já o quadro é citado no subitem 5.89. Da mesma norma, como sendo uma das categorias de ilustrações. Dentro das tabelas, a mais conhecida popularmente, neste tópico, tabelas trata as normas de apresentação, o 4.2, né, da indicação de período, convenções de sinais e da estruturação de tabelas. ABNT, alguém já ouviu falar nessa regra, ou nas regras da ABNT? Ninguém nunca ouviu falar nisso, não? Já. Geralmente a gente ouve. Não tem mais não. Sei que já ouvi falar. Artigos, monografias. Lembra algo?
Lembra? Muito estressante. Amanda lembra direitinho, né, Amanda, da faculdade? Muito estressante. Geralmente é através da Associação Brasileira de Normas Técnicas que se faz a utilização de regras, não só de tabelas, gráficos, quadros, mas eu falei de artigos e monografias, entre outros, porque é por eles também que se baseia ou se utiliza as regras para se fazer as normas, né, digamos assim, mais popularmente, e se faz os artigos e monografias. De lá, dependendo da forma que for elaborado o seu artigo ou monografia, que tipo seja a característica dele, tem que seguir as regras da ABNT. Normas de apresentação, página 31. Uma tabela deve apresentar os dados de modo resumido e seguro, oferecendo uma visão geral do comportamento do fenômeno que se propõe a analisar. É constituída dos seguintes elementos. Passando aí a página. Título, cabeçalho, corpo da tabela, fonte. Esses 4 são, digamos assim, itens que devem pertencer na hora de uma criação de uma, digamos assim, de uma tabela. Título. O que é um título? É a indicação que procede à tabela. Um bom título deverá conter de forma clara a referência ao fenômeno que é descrito ao local, onde ocorreu um evento e a época a qual se refere. Um exemplo aí, esse exemplo está sendo trabalhado, o título é lá em cima, ó. Salário médio, professores com nível superior, regiões centro-oeste e sudeste. Então, é um título. Toda tabela ela tem que vir acompanhada de título. Então, tem como você jogar uma tabela, principalmente em algo que seja publicado, um artigo, uma monografia, né, no chamado TCC. Se você jogar uma tabela lá e não colocar esse título ou um título, com certeza esse seu trabalho vai perder ponto. A Amanda já deve ter passado por isso, não já, Amanda? Esqueceu alguma tabela? Já. Cabeçalho é a parte superior da tabela, específica o conteúdo das colunas. O exemplo aí, se a gente trabalha, se o exemplo é salários de professores da região centro-oeste e sudeste, então é colocado aí o F, que seria os estados que vão entrar dessa região, o período, né, que foi feito, digamos assim, essa pesquisa, 2003 e 2008, os 2 anos, no caso, e o aumento, para comprovar em porcentagem o aumento ou não desses salários. Corpo da tabela é o espaço que contém as informações sobre o fenômeno observado. Neste exemplo aí, se o cabeçalho tem unidade federativa, que é quais os estados pertencentes à região centro-oeste e sudeste, os 2 anos que foram feitas as pesquisas e o aumento, e o cálculo desse aumento, então tem que, no corpo da tabela, vai ter o complemento ou essas informações que estão sendo relatadas no cabeçalho, né? Ou quais serão essas informações com base no cabeçalho. E a fonte é a indicação da entidade responsável pelo levantamento dos dados. Embaixo aí está escrito fonte, MEC, Ministério da Educação. Já que eu falei em trabalhos de conclusão de curso, que é o chamado TCC, também muitas pessoas, digamos assim, têm uma avaliação desses trabalhos diminuído por conta, mais precisamente, disso aí, e que em alguns casos pode até gerar como reprovação do trabalho. Por quê? Porque na hora que você coloca a fonte, você está identificando de onde vieram essas informações. João Paulo, e se eu colocar, digamos que eu pegue essa tabela aí e coloque a fonte como o meu nome, fulano de tal, ano tal. Você, para quem vai analisar esse trabalho, ele vai querer assim, se você está dizendo que essa tabela foi você que fez, então você tem as informações
desses dados coletados, ou seja, dessa pesquisa. Você vai ter que comprovar. Então, às vezes, quando você, aí já é uma dica, quando você pega um trabalho que não tem embaixo, assim, fonte, não tem nomenclatura nenhum, isso é um problema para você. E se quem estiver analisando o trabalho perceber e souber que aquela tabela não é sua e você colocar que a fonte tem o seu nome, com certeza você vai ser reprovado. Alguém pode me dizer qual nomenclatura ou que expressão se diz numa situação dessa? Como é considerado? Você utilizar algo que não é seu e dizer que é seu. Plágio. Como, Amanda? Plágio. Estou plagiando. Plágio, isso mesmo. Então, tem muitas pessoas que não são aprovadas nos TCCs porque cometem plágio. Na hora que você joga uma informação, é um trabalho de conclusão, e que fica claro que essas informações não são suas, e aí quem avalia os trabalhos tem esse cuidado de pesquisar e saber, então você está plagiando uma informação, você está usando algo que não é seu. Então temos que ter cuidado. Então sempre tem que ter uma identificação também da fonte, é dizer assim, foi tirado de tal canto, foi feito por quem. Então tem que ter essa identificação. Virando aí a página 30 e 33, indicação de período. As normas da ABNT disciplinam a forma de apresentação de períodos em tabelas, através de uma série de regras. Toda série temporal consecutiva deve ser apresentada em uma tabela por seus pontos, inicial e final, e ligados por hífen. Toda série temporal não consecutiva devem ser apresentadas, deve ser apresentada em uma tabela por pontos, inicial e final, ligados por barra. Mais na frente vou colocar aqui um exemplo para vocês. Mas para explicar quais os significados desses símbolos aí, as chamadas convenções de sinais. Esse símbolo, que tem o nome de traço, é utilizado quando não existem dados. 3 pontos, ou reticência, alguns chamam, né? É utilizado quando a informação existe, mas não está disponível. Número 0, utilizado quando o valor numérico for menor que a metade da unidade da medida adotada, para expressar os dados. X, a letra X, utilizada quando o dado for omitido, a fim de evitar a individualização das informações, nos casos onde existem apenas um ou dois informantes. Aí vem as chamadas notas, chamada e unidade de medida, que também são utilizadas. As notas, texto esclarecedor extensivo a todos os elementos de uma tabela. Geralmente, o que se faz quando você prepara-se uma tabela é você, além de apresentar essa tabela com os resultados que você quer, você dá um breve resumo daquela tabela em um texto. É tipo assim, fiz a questão, joguei aqui a tabela, montei isso, mas você tem que explicar o que é o significado daquela tabela. Embora lá já esteja claro os números, valores, porcentagens, algo que esteja naquela tabela, mas você tem que fazer um resumo identificando o que é aquela tabela. Um exemplo, deixa eu pegar aqui. No caso, a gente vai contextualizar a numeração da tabela. A gente vai passar com as nossas palavras o que a tabela está dizendo. Isso, basicamente. Os dados que nós temos vão passar em textos. Isso. Não vai ser todo detalhado. Vou dar aqui um exemplo. Porque até mesmo se você for colocar todo detalhado, não há necessidade, ou você vai colocar um texto que não vai servir tanto. Vou utilizar aqui o exemplo da página 32, aquela lá dos salários dos professores, né? Na tabela diz lá, tem os estados, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, e aí se vai. Bom, digamos que eu fosse fazer um texto com base nessa tabela. O que é que eu ia falar sobre essa tabela? Deixa
Deixa eu analisar aqui para dar bem direitinho aqui. Eu poderia indicar, deixa eu ver aqui, 92, peraí, 23, 43, 39. Pronto. Eu poderia identificar assim, ó, um breve resumo sobre a tabela. A tabela de salário médio de professores com nível superior das regiões Centro, Oeste e Sudeste apontam que em 3 estados dos 3, 5, dos 8 estados que compreendem essas regiões ao todo, em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o aumento ficou abaixo de 40%. Porque se vocês observarem, nesses 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, nenhum dos 3 ultrapassou... Ah, não, desculpa. São Paulo foi 43. Ah, então eu posso refazer. Então, assim, que nesses 3 estados não ultrapassaram 45%. E que nos demais estados tiveram um aumento de a mais de 52%. Onde Mato Grosso do Sul teve o maior percentual de aumento de salário entre esses 2 anos. Está aqui um texto para você explicar a tabela. Vocês entenderam? Vocês não vão falar, eu não vou falar, vocês não vão falar num resumo sobre a tabela, tudo o que está representando a tabela. Você vai apontar 2 ou 3 características que chamaram mais atenção naquela tabela. Voltando para cá. Página 34. Estrutura da tabela ABNT. Eu não vou nem falar aqui da chamada e da unidade de medida, porque, deixa eu ver aqui, unidade de medida, se eu estou trabalhando com porcentagens, vou ter que dar o resultado na tabela de porcentagem. Se eu estiver trabalhando com quilômetros, os resultados que eu quero encontrar, eu tenho que especificar os quilômetros. Semelhante àquela situação lá da disciplina anterior, quando eu falava tantos por cento de juro, digamos que fosse o percentual ao trimestre, o resultado aí, X, sei lá, X é igual a 2,8% ponto T. Eu tinha que especificar, alertei vocês sobre isso, que tinha que ser necessário especificar a que tempo vocês estavam trabalhando, o resultado dele. Então, é basicamente dessa maneira aí. Então, sempre tem que se trabalhar com a mesma unidade de medida, digamos assim, né? Estrutura da tabela ABNT. As tabelas excluídas os títulos serão delimitados no alto e embaixo por traços horizontais, grossos e preferencialmente assim, né? A tabela não deve ser delineada à direita e à esquerda por traços verticais. É facultativo o emprego de traços verticais para a separação das colunas no corpo da tabela. Quando uma tabela, por excessiva altura, tiver de ocupar mais de uma página, não deve ser delimitada na parte inferior, repetindo-se o cabeçalho na página seguinte. Exemplo, vai fazer uma tabela, não cabe na página toda. Do jeito que você faz o cabeçalho inicial aqui, na primeira página, na segunda página, mesmo que seja um complemento, você repete o cabeçalho. A diferença é que, no final da primeira página, já que a tabela não se encerra, você vai deixar como se fosse em aberto a tabela. Ela não vai ter aquela linha de fecho, digamos. Mas... neste caso, deve-se usar no alto do cabeçalho ou dentro da coluna indicadora a designação contínua ou conclusão, conforme o caso for trabalhado, né? Quando uma tabela ocupar páginas confrontantes, todas as linhas devem ser numeradas na primeira e na última coluna.
Quando não for conveniente, a apresentação de uma tabela em páginas confrontantes deverá a mesma ser dividida em duas ou mais. Se o disposto no item 6 se tornar impraticável, por serem as colunas insuscetíveis de agrupamento, deve-se desmembrar a tabela em seções, estas expostas umas abaixo das outras e separadas por um traço horizontal. Um exemplo da ABNT, isso aqui é tratamento estatístico e valores DPE, que não vê a nomenclatura. DPE e DE, nos quadros hospitais. São hospitais. São despesas em hospitais. Eu estou vendo aqui. Hospital Westman, Royal, não sei o que lá, Prince Charles e Hospital Geral de Bom Sucesso. Então, são 4 hospitais. Para não ficar uma tabela, nesse caso aí, tão larga, não ficar uma largura muito grande, foi preferível fazer o quê? Deixar ela um pouco mais estreita e deixar o hospital aí, com base aí no Hospital Geral de Bom Sucesso, para a parte inferior da tabela. Para não ficar. João Paulo, mas se eu quisesse, por acaso, colocar a tabela mais larga, questão de também enquadro da informação que vai ser utilizada, ou como vai ser utilizada. Quando a tabela tiver colunas e muitas linhas, poderá ser disposta em 2 ou mais partes, lado a lado, separando parte vertical. Mais um exemplo aí, né? Gráficos estatísticos. Vocês estão, né, percebendo que hoje está muito teórico, né? Por enquanto, porque é mais as informações de como vão ser trabalhadas os gráficos, as tabelas, como são preenchidas, as identificações, o que é que pertence, o que é que você deve colocar nisso, que é para a gente, quando for responder aqui a algumas situações mais para frente, na próxima aula principalmente, que for para montar uma tabela representando aqueles resultados, como é que vocês vão montar. Falando em tabelas, lógico, e também falando em gráficos, os chamados gráficos estatísticos. Analisar como se constrói os gráficos estatísticos do capítulo. O gráfico é um instrumento que possibilita transmitir significados de forma mais rápida e direta. Oi, alguém falou? Esse é o último capítulo de hoje, né? O capítulo 5. Vai acelerar ela, mano. Isso, é o último capítulo de hoje. O gráfico é um instrumento que possibilita transmitir significados de forma mais rápida e direta que textos ou tabelas complexas. Para se criar um gráfico, é preciso primeiro conhecer o tipo de informação que se deseja transmitir. Cada tipo de gráfico é adequado para uma diferente situação a ser analisada. Logo, existe um gráfico apropriado para cada tipo de informação. Você lembra que no início, na primeira disciplina, na primeira aula dessa disciplina, o Farnier até falou isso, né? Que dependendo do que vocês querem representar, dependendo da informação que vocês querem apresentar de resultado, vai ser aquele tipo de gráfico que você vai utilizar. A gente até brincou como é que a gente ia apresentar, acho que foi, por exemplo, o que é mais comum é gráfico de pizza, né, que é o mais utilizado, a gente vê mais em coisas orçamentárias e tal, porque trabalha muito com porcentagens. Então, quando se trabalha muito com porcentagens, é natural utilizar aquele gráfico de pizza, porque ele representa um preenchimento. Então, é como se fosse por fatias, é mais fácil de identificação, né? Só que dependendo da informação que for utilizada, para aquilo você não vai poder utilizar o gráfico de pizza, um exemplo. Você vai poder utilizar o gráfico de pizza para apresentar o crescimento deixa eu ver aqui. O crescimento do preço do gás de cozinha, você vai utilizar como num gráfico de pizza? Porque se você fala em crescimento, ele tem que ter aquela função de barras ou colunas que vão aumentando, né? Descendo, subindo. Então, como é que você vai apresentar no gráfico de pizza? Não vai ter como apresentar. Então,
A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais para tornar o gráfico útil. Vejamos. Simplicidade. O gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária, assim como de traços desnecessários que possam levar o observador a uma análise morosa ou com erros. Tem que ter clareza. O gráfico deve possibilitar ser destituído. Opa! Estava lendo de cima. Deve possibilitar uma interpretação correta dos valores representativos do fenômeno em estudo. Tem que ter clara veracidade. O gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo, ou seja, cálculos devem coincidir com as marcações. Vou tentar aqui dar um exemplo. Digamos que eu encontrei um resultado que o resultado de A seria, deixa eu ver aqui, 3 e 4,5. Um exemplo. 3 e 4,5, né? Então, como a gente sabe sempre que primeiro vai ser a abscissa x, então 3, e as coordenadas vai ser y, 4,5. Se diz que tem que representar de acordo com o resultado a ser encontrado, vamos brincar de exemplo aqui o seguinte: 2, 3, opa. 4 e 5. Se ele tem que representar de acordo com os valores a ser encontrado, o 4,5, ele, digamos que ele estaria mais ou menos aqui, não é isso? Vou botar aqui um traço aqui. Porque se o limite aqui está 4 e 5, 4,5 tem que estar no meio. Então, eu vou ter que representar de acordo com o resultado que eu encontrei. Tenho que, mais ou menos, fazer meu gráfico e o local que eu utilizar como resultado seja preciso a isso. Por quê? Porque eu poderia também fazer isso aqui. Se eu fizer isso, eu vou fugir da realidade do meu gráfico. Quer ver? Ó? Ah, João Paulo, eu vou fazer um gráfico só por fazer. Vou apagar aqui no redor, bagunçado. Vou fazer um gráfico só por fazer. Não, você tem que fazer um gráfico que represente a informação que você quer, que você encontrou. Se é 3 e 4,5, 1, 2, 3. Eu poderia dizer que o 3 está aqui. Fazer o gráfico por fazer, eu vou dizer que o 4,5 está aqui. Mas há uma lógica nisso. Se eu utilizo uma certa distância, como aqui o marco é 0, daqui para cá, representar a distância de 0 a 3, como é que daqui para cá eu represento 4,5? Se é num valor, digamos assim, de resultado único, de uma abscissa e de uma coordenada, já está errado, mas é uma coisa, porque se a gente for trabalhar com a junção deles, digamos assim, ele vai dar só aqui. Mas lembra que eu falei que tabelas e gráficos tem que ter uma explicação em texto? Então pronto. Aí digamos que o resultado de B seja 3 e 3. C seja 2 e 3. Se eu utilizar assim, é como se fosse ficar... Aí eu ia botar um 3 aonde? Eu ia botar um 3 aqui e o outro seria 3 também. Aí seria 3, vou botar, digamos que o 2 fosse aqui. Aí ficaria 3 e 3, um ponto aqui e o outro ponto aqui. Olha a representação gráfica como ficaria. Aí, João Paulo, você poderia representar esse gráfico aqui como? Ou exemplificar ele em um texto, trabalhar em um texto. Ele dizer o quê? Com base nos pontos encontrados, eu fiz uma linha, digamos, deixa eu ver aqui, de junção e ficou assim, um exemplo. Um traço, uma coordenada de crescimento. Tá certo? Não.
porque você não vai ter clareza se houve um crescimento de fato ou não. Por quê? Porque o valor encontrado, 4,5, ele não está no local correto e de acordo que permita uma identificação visual dele. Quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui direitinho ele aqui. Vou botar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tá aqui um 5, só para a gente ter uma noção. E aqui, 4,5. 4,5, 4 e 3. E aqui eu tenho 2 e 3. 3 e 4,5. Eita, a coordenação tá boa toda. 3 e 3. 2 e 3. Opa, 2 e 3. Semelhante sim, mas você vai ver que é uma diferença no olhar desses valores, até mesmo porque se a gente for pegar os valores apresentados, o resultado de Y sempre é esse aqui, 4,5, 3 e 3. Então, se a gente for analisar para os resultados encontrados em Y, o gráfico ele sobe ou desce? O primeiro resultado foi 4,5, o segundo 3 e o terceiro 3. Então ele está descendo. Então é como se ele fizesse um movimento de descida. E ia continuar, sei lá, mais ou menos uma resposta desse tipo. Ou ele ia continuar com outro, sei lá, com 2 e 2. Ia depender de como fosse a explicação de demais respostas. Mas na hora que você coloca os valores em posições que são as corretas dele, a visão de você identificar e fazer um resumo é que eu estou vendo aqui com traço. Vou tentar fazer aqui sem traço, só com possíveis locais de posição. 3. 2 e 3. 3, 4 e 8. Sem as linhas tracejadas, para ter uma definição. Então, se a gente for analisar pelos valores encontrados em Y, e essa linha ela vai sempre ter uma tendência de descida. Provavelmente aqui, digamos que fosse um resultado de D, seria, sei lá, 1 e 2. Ele já ia começar a representar, digamos assim, de forma, se fosse para traçar umas linhas de complemento, de forma decrescente. Ela iniciaria em 4,5, com o resultado da junção de 4,5, e na última, digamos aqui um exemplo de D, que seria 2. E aí seguiria o seu caminho. Só para dizer isso que sempre que forem utilizar e montarem gráficos desse tipo, utilizem uma régua, se possível. Se não utilizam uma régua, vai aqui mais ou menos como eu fiz no olhômetro e apresentar umas distâncias possíveis de utilização, né? O que mais? Falei aqui. 5.2, gráficos estatísticos. Uma coisa que deve ficar claro também quando se trabalha com gráficos é a destinação do mesmo. Sob este aspecto, podemos classificar os gráficos de duas formas. Gráficos de informação são gráficos destinados principalmente ao público em geral, proporcionam uma visualização rápida e clara do fenômeno. São tipicamente expositivos, dispensam comentários explicativos adicionais. E os gráficos de análise se prestam melhor ao trabalho estatístico, fornecendo elementos úteis à fase de análise dos dados. São acompanhados de uma tabela estatística, geralmente são acompanhados de um texto explicativo, chamando a atenção para os pontos principais revelados pelo gráfico. Então, como eu falei lá nas tabelas, os gráficos é a mesma coisa.
Você não vai explicar todo o gráfico, ponto por ponto, indicação por indicação. Vai olhar para ele e resumir ele de uma maneira que apresenta aquilo que chama mais atenção, seja positiva ou negativa. Vai depender do que estiver sendo colocado no gráfico, né? 5.2.1, linha ou curva. É o tipo de gráfico que utiliza uma linha poligonal, página 37, para representar uma série estatística. Constitui uma aplicação do processo de representação das funções do sistema de coordenada cartesiana ortogonais. É mais utilizado nas séries cronológicas, onde a variável tempo é representada no eixo horizontal e as quantidades respectivas no eixo vertical. Então, exemplo, evolução do número de alunos da escola. Então, sempre que trabalhar com a questão de tempo, anos, né? Nesse exemplo aí, coloca no eixo X, vamos trabalhar assim, não é questão de horizontal e vertical. Tempo, os valores ou unidades, números apresentados em tempo, eixo X. E no caso, os resultados dele, nesse caso aí, de evolução, no eixo Y. Como ficou aí o exemplo de aluno. Deixa eu ver se foi colocado aqui uma explicação. Não. Se fosse fazer uma explicação aqui para esse gráfico, onde tem alunos e evolução de número de alunos na escola, né? O ano e evolução de alunos, a quantidade de alunos. Como é que a gente poderia explicar ou fazer um breve resumo em texto aqui? Deixa eu ver. 640, 40, 25, 25, 40, 25. Acho que uma boa nota seria em que ano foi o maior, não foi? Porque eu estou querendo fazer aqui uma só com relação à questão de valor. Deixa eu ver aqui. Aqui daria 40, aqui daria 25, aqui daria 55, 65, isso, pronto. Então vamos lá. Poderia dizer assim, um breve resumo, né? De acordo com o gráfico apresentando a evolução de números de alunos da escola entre os anos de 2007 a 2010, chamou mais a atenção nos dois últimos anos, onde de 2009 a 2010 houve um aumento de 65 alunos, já que nos anos anteriores o maior aumento de alunos foi de 2007 a 2008, que foram 40 alunos, sei lá, um exemplo. Eu fiz aqui um breve resumo do que representa esse gráfico. Utilizei, digamos, o período que mais houve aumento, que foi de 2009 a 2010, e deixei claro que entre 2007, 2008 e 2009 não houve um aumento maior do que, ou não foi um aumento, uma evolução mais do que 40 alunos de um ano para o outro. Aqui eu fiz esse resumo, mas só para deixar claro a vocês como a gente deve trabalhar também na explicação dos gráficos. No gráfico linha, virando aí a página, podemos representar a variação de dois ou mais fenômenos a título de comparação. Neste caso, teremos um gráfico chamado de poligonal comparativo. Alunos da escola A e alunos da escola B. A mesma quantidade? 720. Porque ele não colocou aqui um 720. 720 aqui, 745, 810. Isso, 2008. Só para a gente fazer aqui um resumo também, texto sobre esse gráfico. Sei lá, poderia dizer que aqui foi 680, 50, 70. Aqui foi 50 e aqui foi 50. Isso, pronto.
fazer um breve resumo sobre esse gráfico aí. Poderia dizer o seguinte, que 65, que é a evolução dos alunos, a maior evolução dos alunos da escola B foi entre o ano 2007 e 2008, uma quantidade maior do que o maior período de evolução da escola A, que foi de 2009 a 2010. Porque está apontando aqui que da escola B, entre 2007 e 2008, ele cresceu 70 alunos, houve uma evolução, um aumento de alunos de 680 para 750. Foi o maior período de crescimento, porque os outros anos ele não ultrapassou 50 alunos a mais, ou seja, uma evolução de 50 de ano a ano. Pode ser também um exemplo? Pode, João Paulo. Tudo é de acordo com a representação gráfica que está sendo representada. Deixa eu ver o que mais. Alguém poderia dar algum exemplo aí de outra forma de representar em texto o que apresenta esse gráfico? Pode me dizer aí, olhando para ele. Alguém de casa, alguém daqui? Ninguém? Poderia também ser indicado algum... Já que eu falei de evolução, de aumento, podia ser feito um texto falando de que... Deixa eu ver aqui. Na verdade, a escola B não foi 70 o primeiro ano, foi de 630 para 750, foram 120. É porque na impressão... Hã? Não, por enquanto não, é só gráfico e tabela. Então foi só 120, foi a diferença, na verdade foi 120. Bom, seguindo aqui... Oi. Professor, a outra nota poderia ser sobre o aumento em relação aos alunos da escola B e a escola A entre os anos de 2008 e 2009. Quando a escola B tomou a vantagem, né? Isso. Ele passou de 750 para 800 e a escola A foi de 720 para 745 só, né? Pode ser também colocado como exemplo. Ou exemplo em explicação em texto, né? É 680. Oi, amor? Eu digo a escola A não é de 680 a 745. A de 745 para 810. Isso, é porque aí ele representa ele puxa o gráfico anterior, da página 37. Na página 37, no ano de 2008, tinha 720. Embora ele não tenha colocado aí no gráfico, mas como ele usou o mesmo gráfico da escola A anterior, ele só colocou um novo gráfico aí, as novas linhas, né, de traçando da escola B. Mas mesmo assim, pode se apresentar isso, né? Pode ter dado, você pode utilizar um intervalo aí de 3 anos, justamente, que de 2007 a 2009, uma passou de 630 para 800 e a outra de 680 para 745. Ambas evoluíram, aumentaram o quadro de alunos, mas a escola B houve um crescimento bem maior, né? Colunas ou barras, 5.2.2, representam séries estatísticas por meio de retângulos dispostos verticalmente em colunas ou horizontalmente em barras. Todos os retângulos devem apresentar a mesma largura, ficando os seus comprimentos proporcionais aos respectivos dados. São geralmente empregados nas séries qualitativas ou cronológicas. Aí aquela velha situação de fazer o gráfico. Eita, linha bonita. Se eu faço essa primeira coluna, digamos,
com essa espessura, e se eu quero apenas apresentar a evolução, seja de 2, sei lá, para botar aqui 3, deixa eu botar aqui um 3, só um exemplo. 2 para 3, eu tenho que manter a mesma largura. Agora, se eu quero apresentar, além da quantidade da evolução, digamos, um crescimento, deixa eu ver aqui onde é que se utiliza esse tipo aqui. Deixa eu ver aqui, numa pesquisa de satisfação. Você, além de mostrar o crescimento, você pode mostrar a quantidade pesquisada. Deixa eu ver aqui um exemplo. No ano de, deixa eu ver, 2010, foi feita uma pesquisa que apontou, sei lá, 50 pessoas, não sei o que lá, 50 pessoas que gostam de comer arroz com feijão, um exemplo. Aí, em 2015, foram entrevistadas de novo pessoas para saber se gostavam de comer arroz com feijão. Só que ela não pesquisou apenas, digamos assim, 50 pessoas, ela vai ter pesquisado, sei lá, 100 pessoas, e vai representar, pode representar, no caso, né? Com a mesma largura e com uma identificação diferente. Deixa eu botar aqui, é quase metade. E com a identificação que é porque aqui, como a gente imprimiu em preto e branco, mas também tem as variações de cores, onde apresente, sei lá, alguma identificação dentro dessas colunas, seja em cor, seja em sexo, em alguma cor desse tipo. Mais para frente eu vou colocar aqui uns exemplos, acho que lá na aula de amanhã acho que dá para a gente trabalhar mais ou menos isso. Deixa eu ver o que mais. O exemplo, salário médio de professores do ensino médio. Salário médio dos professores de ensino médio, nível superior, regiões centro-oeste e sudeste. O mesmo exemplo lá que foi utilizado, deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo? Eu vou pegar o mesmo valor. Deixa eu ver, uma barra aí em torno de 5 mil. Porque na pessoal que foi... mas é isso mesmo. Distrito Federal, 2003, deixa eu ver aqui. Abaixo de 1.000, é isso mesmo. Basicamente isso, é o mesmo gráfico. Então, lá na página 32, foi feita uma tabela, tá aí o exemplo, exemplo de questão de prova. Vocês vão ter que encontrar uns valores, fazer uma tabela e após fazer uma tabela, representar graficamente a tabela. Tá aí, o exemplo, bem claro. Foi feito primeiro na página 32, a tabela explicando no ano de 2003 a 2008. Aí na página 38, pegou só os valores dos salários de 2003 e representou graficamente essa tabela. Em 2003, São Paulo foi o maior valor, né? Deixa eu ver se foi em 2003. 2003. Os valores estão diferentes, não é isso? Valor em salário. Mato Grosso. Tá diferente. São Paulo seria para ser 20. Desculpa, eu acho que não utilizou o mesmo valor. Utilizou o mesmo exemplo de região, que são os estados, né? Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas os valores estão diferentes. Mas, digamos que fosse os mesmos valores. Se eu fosse representar aí no gráfico de colunas, em 2003, quem tem o maior salário? Rio de Janeiro. Então, a coluna de Rio de Janeiro seria com maior pico. E vocês estão observando aí que nesse gráfico, ele não está colocado com valores
digamos assim, justas. João Paulo Marcelo explicou que o valor que vai ser apresentado na tabela, no gráfico, tem que ser de acordo com o valor encontrado. Uma observação. Quando a gente trabalha com valores resultados únicos, lá eu coloquei A e B, não era A, eixo X, 3, eixo Y, 4,5. Como aqui são valores de salários, para não ter que colocar cada valor especificamente exato, foi colocado uma faixa limite de R$5.000 em diante. Ó, a primeira faixa, 5.000, a outra 10, 15, 20, 25, 30, e aí se vai de 5 em 5. Pode ser feito dessa maneira? Pode, vai ser de acordo com a informação que você quer ou que vai ser representada. Se fosse resultados únicos ou específicos, digamos assim, 2, 3, 4, 5, sei lá, resultados, poderia sim colocar o valor lá como exato. Mas como é faixa salarial, então se estipula essas médias salariais. Só um detalhe, ainda com base aí, deixa eu ver se é porque aqui não está o exemplo. Mas nesse gráfico aí da página 38, você vê que tem o limite de... A última faixa é 45 mil, e que provavelmente é esse salário de São Paulo, dos professores nível superior de São Paulo, seria entre 40 e 45 mil. Como ele está mais para próximo a 40 mil, deduzo que aí seja um salário abaixo de R$42.000. Mais ou menos isso. Virando a página 39. Não, vou terminar o quinto hoje. Só o quinto mesmo. A distância entre duas barras ou colunas devem ser constantemente. E por questão de estética, não deverá ser menor que a metade nem maior que 2/3 da largura dos retângulos. Ou seja, deixa eu ver se eu mantive aqui menos. Ó, nesse gráfico que eu fiz aqui, nessas colunas, ó, eu já cometi um erro. Porque, ó, na primeira coluna eu deixei, vou utilizar aqui meus dedos como espessura. Eu utilizei uma largura de 3 dedos do eixo central para iniciar a coluna, né? Só que da primeira coluna para a segunda coluna, ó, já ficou mais de 5 dedos. Então isso também tem que ter o cuidado de se não fazer. Se eu utilizei aqui um espaço de 3 dedos de distância do eixo central, então essa coluna ela deveria começar mais ou menos aqui. Entendeu? Esse cuidado também tem que se ter. Existem duas variações de tipo do gráfico também muito utilizadas. Coluna ou barras múltiplas, empregadas quando queremos representar simultaneamente 2 ou mais fenômenos com propósito de comparação. Neste exemplo aí é porque ficou preto. Nesse exemplo aqui é porque ficou preto e branco na impressão. Eu não sei se o pessoal de casa está com o material, mas que é preto e branco também. É preto e branco também o arquivo. Porque aí ele tá exemplificado não por valores simplesmente, e sim também por cores. Que aí vai ter uma cor do valor salário de 2003 e o valor de salário de 2008. Então teria uma diferençazinha aí. É porque, como saiu preto e branco, não dá para a gente identificar. Colunas, outra situação, outro tipo de variação, colunas ou barras compostas, né? É constituído por um único retângulo base dividido em várias porções, cujos comprimentos são proporcionais às partes no qual se divide o todo. Ele vai utilizando como fosse o total, e para cada total utilizado, ele retira digamos, o comprimento daquela barra. Se a gente fosse exemplificar e pegar em valores totais, somando todos os salários, daria um comprimento de uma barra específica maior, só que aí ele sai quebrando e pegando uma parte de cada valor e proporcionando ao tamanho das barras, no caso, né? E também serão identificados por cores aí com relação a 2003 e 2008. Virando a página 40,
Setores são representados por meio de setores de um círculo chamado pizza e tem a mesma finalidade que as colunas compostas, ou seja, representar um fenômeno e todas as partes do mesmo se dividem. É muito útil para agrupar ou organizar quantitativamente dados considerando um total. O que eu falei anteriormente, ó, se o gráfico ele ainda está utilizando questão de salários, se é 2003 e 2008, ele está representando neste gráfico de pizza apenas de um ano. Não diz aqui, não foi colocado o ano. Mas deixa eu ver aqui, 41 mil tá para, como fosse São Paulo, né? Lá naquele lá anterior. Pegando pelo gráfico aí que tem na página 38, onde aponta São Paulo bem mais destacado, lá em cima, acima de 40 mil salário, então, imagino que esse gráfico aí, na página 40, seja referente àqueles valores também representados no gráfico da página 38. Apresentando o seguinte, ó, é mais fácil você trabalhar em esse gráfico de pizza quando é um valor total. Se é 2003, se é apenas o ano de 2003, que é para a gente representar aí os percentuais ou a quantidade, foi utilizado o gráfico pizza. Não daria para utilizar o gráfico pizza com os 2 anos ao mesmo tempo, porque não é evolução, não é demonstração de evolução do salário, de aumento, então não teria como ser por ele. 5.2.4, pictóricos ou pictogramas. Simbolizam através de figuras, fatos estatísticos, ao mesmo tempo que indicam proporcionalidades. Devem ser utilizados com cuidado e seguir algumas regras fundamentais. Os símbolos devem explicar-se por si próprios. As quantidades maiores são indicadas por meio de um número maior de símbolo ou não, e não por um símbolo maior. Os símbolos comparam quantidades aproximadas, não detalhes minuciosos. Os gráficos pictóricos só devem ser usados para comparações, nunca para afirmações detalhadas ou isoladas. Um exemplo aí, virando a página, riqueza dos estados. Então, uma forma de você representar graficamente esses gráficos pictogramas. Não é muito comum utilizado principalmente no nosso dia a dia, né? Mas vamos lá. Cartogramas, análogo ao pictograma, é uma representação sobre cartas geográficas, sendo que pontos ou legendas representam as quantidades. Também ficaria melhor aí se fosse colorido, mas só por uma certa tonalidade já dá para a gente identificar algumas situações. Para vocês aqui, quem imprimiu ficou bem pequenininho, né? Página... Não. Estamos por aqui, porque na página seguinte já são as atividades de aprendizagem. Bom, então, muita teoria, uma certa lógica para a gente iniciar. Deixa eu ver aqui, eu vou deixar para até o capítulo 5 mesmo hoje, que já vai começar com séries de... só para observarem bem rapidinho aí, ó. Nas séries estatísticas, no capítulo 6, logo na página 45 já tem o quê? Ó? Tabelas e gráficos. Então, como eu falei no início, é uma consequência da outra. É tipo assim, uma questão eu vou colocar e vocês vão responder utilizando vários capítulos. Tabelas. Já estou dando dica de prova. Viu, João Paulo? Bom, muita questão teórica tem nessa prova, viu? Oi, peraí, não vi. Vai ser difícil essa prova. Igual a outra. Não, vai ser ótimo. Questão teórica. Você perguntou o quê? Esse João Paulo. Pergunta, amanhã tem presencial? Vai ter, eu vou solicitar também Constituição para liberar o presencial, eu acho que não vai ter problema não. Só não sei se vai ser aqui. Eu aviso no grupo se vai ser aqui ou vai ser lá na Educandário. Ok? Perfeito. Boa noite, pessoal, até amanhã, viu? Boa noite. Até amanhã, boa noite.